Tem um aluno, né, que ele, quando começou com a gente, ele estava nessa situação. Ele literalmente era considerado um operador de luxo. As donas da fábrica onde ele trabalha simplesmente consideravam ele um operador de luxo. Ou seja, um operador que tem um pouquinho mais de instrução do que os outros e que responde para mim o que eu preciso. Gente, assim, um gestor, uma pessoa com muita habilidade para poder fazer as coisas, só que estava num posicionamento errado. Ele literalmente estava se posicionando como um operador de luxo. O que a gente fez? Ele colocou essa situação de que, especificamente no dia, a gente estava discutindo uma mudança que a empresa queria fazer no regime de horas. O regime de horas deles são banco de horas, eles queriam mudar para hora extra, e tinha alguns complicadores que ele já tinha visto, estava sinalizando para as donas da fábrica, mas sabe o que era a resposta delas? De uma maneira indireta, tá, gente? Era meio que assim, ah, tá bom, eu não vou discutir isso com você não, mas na cabeça delas era meio que assim, você tá sendo contra porque você é mais do lado dos funcionários do que do meu lado. Ou você tá sendo contra ou a favor porque você só sabe reclamar. Então, esse gestor, né, que é aluno lá da formação, do Acelera Gestor, ele se posicionava como alguém que não sabia o que estava falando. Que tava, sabe aquela pessoa que é a favor do contra? Tudo que você fala com ela é não? Pois é, ele era visto dessa forma. Porque era aquela pessoa do chão de fábrica que só sabia fazer a fábrica rodar, não tinha demonstrado ainda, né, essa perspectiva de olhar para uma visão mais empreendedora, né, que é o que a gente faz lá na formação. Sabe como é que ele virou o jogo? Ele pegou exatamente esse caso. Então, eles estavam lá discutindo uma mudança, uma migração de regime de banco de horas e horas extras. Tinha lá vários complicadores e a gente discutiu isso e ele fez o levantamento de informações, a gente discutiu lá dentro da comunidade. E aí eu fiz uma orientação na seguinte situação. Fulano, você vai pegar essa informação, essa informação e você vai apresentar assim, ó. Isso vai acontecer, se essa decisão for tomada, as consequências serão essas. Se essa outra decisão for tomada, as consequências são essas. A decisão é da diretoria, mas o que eu estou percebendo de prós e contras nessa situação aqui tem muito mais chance de dar errado que de dar certo. Por quê? Por isso, por isso, por isso. Então, ele saiu da postura de eu acho que vai dar errado para uma postura de isso aqui pode dar errado por isso aqui pode dar errado por aquilo. Então ele mudou o comportamento completamente, a forma dele expor as informações. Gente, não deu outra. Na próxima, assim que ele terminou a reunião, no dia seguinte, ele já me mandou mensagem: Aline, como assim? Deu muita diferença. Elas me chamaram para conversar hoje de novo, para a gente bater o martelo em relação à decisão. Elas entenderam a minha argumentação, a gente mostrou, eu mostrei exatamente o que a gente mostrou na comunidade. Então, percebe que alguém que estava dentro do operacional demais, a ponto de ser confundido com os demais, que tinha credibilidade extremamente questionada, do tipo, será que o fulano tem capacidade de trocar ideia sobre isso? E ele mostrou que sim. Ele só estava sendo visto da maneira errada porque ele estava se posicionando da maneira errada. Então, gente, quando a gente quer sair do operacional, não é só querer e falar assim, ah, quero sair, pronto, acabou. Não, a gente tem que se mudar o nosso comportamento, a gente tem que mudar a forma que a gente faz. Né? São esses passos que a gente vai falar aqui hoje, como é que você muda isso na prática, na real. Né? E quando eu quero crescer, de fato, eu preciso impactar os resultados da fábrica. Nesse caso que eu contei, elas iam fazer uma bobagem muito grande, iam mudar um regime de horas, com alguns problemas de legislação, inclusive, que foram pontuados, que a gente inclusive pontuou e ele levou para alertar as donas da fábrica que tinha um problema de legislação, que ela fosse procurar mais informações, né, com a área jurídica, e elas, de fato, se depararam com a informação tal como a gente falou. Ou seja, eles iam tomar uma decisão, eles iam ter um problema jurídico depois, e isso foi revertido porque um gestor industrial bem informado, um gestor industrial pensando no estratégico, tirou elas, né, que são as donas da fábrica, tirou elas dessa roubada.
Então percebe que não é só rodar a fábrica que a gente precisa, não. Não é só saber o processo produtivo, como é que ele começa, como é que ele termina, não. É muito mais que isso. Né? Então, quando a sua equipe está alinhada, quando a sua equipe consegue absorver essas demandas de tarefas de execução, quando ela consegue focar no que realmente importa, você, por consequência, vai para esse mesmo caminho. Ou seja, você também começa a ter mais tempo para se dedicar às coisas que realmente importam. Então, quando você se vê numa posição de estar só executando, 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 olhe para a sua equipe primeiro, porque ela precisa te dar base, ela precisa te dar condições para você de fato se dedicar ao que verdadeiramente possível. Precisa. O que provoca esse desalinhamento? Né? Então vamos aos fatos. Já entendemos que o desalinhamento provoca essa dependência da gente, né? Uma equipe totalmente dependente vai atrapalhar a gente a ter mais dedicação porque realmente importa, já entendemos isso. Mas o que de fato faz essa equipe estar desalinhada? Por que a minha equipe na fábrica está desalinhada? Então, vamos aos fatos. Né? Primeiro, eu sou um gestor, uma gestora que gerencia no micro, ou seja, faço micro gerenciamento de uma maneira excessiva. Quem nunca viu isso na prática, né? Eu vou dar os exemplos que vocês vão se identificar, mas eu tenho certeza que você já viu isso na prática. Sabe aquele gestor ou aquela gestora que quer controlar tudo? Gente, quando eu falo tudo, é tudo. Eu tive uma gestora, já contei isso aqui, quem já me acompanha há mais tempo já ouviu essa história. Eu tive uma gerente, gente, que ela queria controlar a cor do gráfico que eu ia usar para apresentação de indicadores. A cor do gráfico. Ela me ligava, ela se dava ao trabalho, enquanto gerente industrial, ela se dava ao trabalho de pegar o telefone, me ligar e falar: Aline, sabe aquele gráfico que estava verde? Eu quero que ele seja azul. Então, a pessoa que vai nesse nível, né? Então, você tem que pensar assim: ela não tem muito o que fazer, não, né? Porque está preocupando com a cor do gráfico que eu vou levar, né? E é uma coisa tão. São detalhes, né? Não que você não possa fazer isso, mas se preocupar, se perder tempo com isso, já aí vai um pouco demais. Mas enfim, é um dos exemplos que eu já vivi isso na pele. Posso contar para vocês que não é nada agradável, porque isso tem uma consequência grave na equipe. Porque quanto mais você, enquanto gerente, faz um micro gerenciamento, ou seja, quanto mais você está ali querendo definir até a cor do gráfico, mais a sua equipe vai ficar empacada. A sua equipe vai ficar imóvel. Por quê? Simples. Se o jeito que a pessoa faz vai fazer e ela ainda vai tomar uma bronca, o que eu vou fazer? Eu vou esperar me falar o que eu tenho que fazer, que eu faço de uma vez só. No exemplo do gráfico, né, que eu trouxe, ao invés de eu ir lá e colocar uma cor e esperar que ela me fale outra cor, eu posso perguntar que cor que ela quer, e aí eu vou ficar dependente, porque pode ser que ela esteja numa reunião, isso, aquilo. Eu posso ficar empacada esperando uma cor de gráfico, né? Olha o absurdo, mas foi exatamente isso que aconteceu. Ou eu ficava esperando ela me dar qual era a cor do dia que ela queria, ou eu fazia do jeito que eu achava que devia, e na hora tomava lá a minha bronca e fazia a cor que ela quisesse. Então, isso empaca o time, porque o time fica querendo se livrar das broncas. Ah, eu não vou fazer isso aqui não, porque senão a fulana vai chegar aqui, o fulano vai chegar aqui, vai me encher o saco. Eu vou fazer o seguinte, aí se eu for perguntar também, ela já vem me dando esporro, ele já vem me dando esporro, eu vou esperar. Eu vou esperar, porque na hora que ela vier aqui me cobrar, ela já me fala tudo que ela quer, ou tudo que ele quer, e eu já faço de uma vez só. Aí a equipe fica empacada, gente. Aí você pensa assim, mas porque esse pessoal tem condições de ter autonomia, esse pessoal tem condições de fazer, não precisa de me perguntar. Será que você não está fazendo microgerenciamento? Então comece a se perguntar se tem coisas que você está querendo dar pitaco demais que não vão fazer tanta diferença assim. Eles precisam ter autonomia. Então, muito cuidado com o microgerenciamento.